Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. E hoje eu já estou aqui com a palavra aberta, porque foi isso que Deus colocou no meu coração para trazer para você hoje, sobre um testemunho, mas que sempre está respaldado na palavra, né? E vamos lá, que está lá em Isaías 43, 18 e 19, que fala sobre esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, o que esse versículo está dizendo? Ei, esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Então, eu quero pegar bem enfatizar bem essa parte que... Primeira coisa que eu quero compartilhar é que o novo, eu tô olhando aqui, tá começando a se pôr o sol, tá lindo aqui fora. Aqui esfriou, tá friozinho, por isso que eu já tô de lãzinha. Isso fala de estações, né? Então, assim, a estação agora, a gente tá entrando no outono e inverno. Eu não posso mais usar, num dia frio, as vestes da estação passada, não é verdade? Ou então querer usar a roupa de frio no verão. Não faz sentido. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Quando o Senhor nos muda de estação para viver algo novo, a gente não pode ficar apegado no que passou, no velho. E na nossa vida acontece a mesma coisa, né? Como reflete no físico. Quando muda a estação, precisa mudar o alimento e a veste que nós estamos usando. Tá dando para entender? Então, dentro disso tudo, eu quero chegar no testemunho. Eu lembro que eu nunca tive problema com peso, eu nunca tive problema, sempre fui magrinha e tudo bem. Só que depois da minha terceira gravidez, parece que ali veio tudo à tona, as coisas que não estavam resolvidas dentro de mim, né? Então eu vivia numa busca incessante, né, de emagrecer e sempre naquele efeito sanfona. E eu lembro que eu usei muitos remédios para emagrecer, emagrecia rápido, né? Na época era jovem, metabolismo rápido e dava tudo bem. Só que eu lembro que quando eu comecei o meu processo de cura com Deus, uma das coisas que eu tinha era muita compulsão alimentar, né? Eu tinha muita compulsão por doce, né? Então até hoje eu tenho que me controlar com o doce, né? Porque o doce para mim... ele me dá a sensação de suprir algo. E isso é familiar para mim, porque a minha vida toda eu sempre recorri para o doce. Eu lembro que desde pequenininha, né, adolescente, sempre eu tinha que ter chocolate. Sempre. Eu lembro que o meu primeiro emprego, assim, primeiro foi num jardim de infância, como professorinha do primeiro e segundo jardim, assim. E depois foi num supermercado, e eu lembro que naquele supermercado eu comprava muitas coisas e deixava guardado no meu quarto. E eram muitos chocolates, doces, assim, que eu gostava muito. Então, eu tenho isso muito, né, latente, então eu tenho que estar sempre dominando sobre isso. E eu lembro que lá na época da pandemia, eu estava com 63 quilos, né? E aí tinha trocado meu guarda-roupa, eu estava com roupas para esse peso. Só que quando fechou tudo na pandemia, a gente achou que era só alguns dias, né? Ninguém estava esperando que a gente iria ficar tanto tempo em casa. E a gente ali naqueles dias, tudo parecia férias, né? Então, né, eu não estava mais tomando remédio de emagrecer, né? Porque eu já tinha chegado no peso que eu queria. Então, ali a gente saiu totalmente de uma rotina, né? E eu comecei a engordar. E eu lembro que eu sempre culpava a pandemia. Eu dizia assim, meu Deus, e eu olhava aí eu comecei a engordar até que eu engordei 10 quilos. Só que era exatamente os 10 quilos que eu tinha perdido tomando remédio de emagrecer. E olha que interessante, um dia, né, eu ali toda hora, a pandemia me engordou, para quem que eu falava, com quem eu falava, eu engordei na pandemia, preciso emagrecer, lá. E eu queria sempre a forma fácil. Eu não queria ter que fazer exercício físico, cuidar da alimentação, não. Toma remédio, para de comer, emagrece e pronto. Porque eu sempre queria tudo para ontem, né? A nossa
né? A gente quer tudo muito rápido, né? A gente tá mais preocupado com o resultado do que com o processo, né? E com Jesus é diferente. Jesus está mais preocupado com o processo do que com o resultado, porque o processo é que nos prepara para o resultado, sabe? Então, o resultado é consequência de um processo bem alinhado. Então, era isso que eu sempre estava buscando, o para ontem, né? Até que um dia, de tanto falar isso, Deus um dia falou para mim assim, filha, tira a máscara. Porque esses 10 quilos que você perdeu era uma mentira. Ela falou, né? Ele falou para mim. Era uma mentira, porque você emagreceu tomando remédio de emagrecer. Você não emagreceu por conta, você não emagreceu pela tua determinação, pela tua entrega. E naquela hora foi um choque para mim, um choque de realidade. Que eu levei um susto, assim, aquela voz falando tão firme comigo e trazendo uma verdade, que eu estava, né, arrumando uma desculpa e dizendo, botando a culpa em alguém, porque é sempre mais fácil colocar a culpa em alguém, porque é a minha forma de me proteger, né? E eu lembro, assim, que foi muito, mas muito impactante aquilo. E aí meu Deus, né? Ali o Senhor me quebrou. E eu tinha muitas roupas que não serviam. Muitas roupas que não serviam. E eu botava ali para dizer que... Deixa eu só desligar aqui. Eu deixava aquelas roupas ali, por quê? Porque eu dizia assim, não, é um incentivo para eu emagrecer e voltar a usar essas roupas. Não estou falando que talvez para você isso não seja bom. Talvez para você isso faça sentido, mas para mim, naquele momento, aquilo estava me enganando. Olha que louco. Eu estava me auto-sabotando. E por quê? Porque toda vez que eu olhava para aquelas roupas e não servia, aquilo ali não estava me motivando a buscar o emagrecimento, muito pelo contrário. Cada vez que, inconscientemente, cada vez que eu abria aquele guarda-roupa e via aquelas roupas, eu estava cada vez mais longe de entrar nelas. Sabe por quê? Porque eu queria resolver fora o que era dentro. E quantas vezes você que está aí me ouvindo está tentando resolver fora aquilo que precisa começar dentro? Eu precisava resolver as minhas emoções, eu precisava colocar cada coisa no seu devido lugar, eu precisava tirar coisas do lugar que era o lugar de Deus, eu precisava, sabe, realmente botar a minha casa em ordem. E eu falo dessa casa aqui, ó, dentro, interna. E um dia Deus falou assim, filha, olha o processo, né? Já estava no processo lá, 2019, eu acho que foi 2020, não, 21 foi a pandemia, né? Então foi nessa época aí. E eu tinha, então essas roupas lá, e um dia Deus falou assim, filha, a estação mudou e eu quero que você abra o teu guarda-roupa e tire tudo aquilo que você está segurando lá para o dia que for servir. Aquilo para mim foi assim, era como se o Senhor estivesse me matando, porque eu pensei comigo, não, ele está tirando toda a minha esperança, ele quer que eu tire a esperança de que eu vou emagrecer. Só que na verdade era só um engano, né? E aí ele falou, filha, você vai emagrecer. Só que essas vestes não servem mais para a próxima estação que você está indo. E naquele momento eu comecei a tirar peça por peça, aquilo que ele me pediu, aquilo que não servia mais, aquilo que estava até com etiqueta. E ele pediu para mim separar e ó, essa para pessoa tal, essa para pessoa tal. Ele foi dando nomes. E todas as pessoas que eram para mim dar as roupas, elas frequentavam a mesma igreja que eu frequentava. A gente estava nos mesmos, né, os ambientes da igreja juntas ali. A gente participava do mesmo ministério. E eu falei, meu Deus. E eu vou dizer assim, ó, que foi muito difícil, porque eu pensava assim, eu não vou aguentar ver a pessoa usando a minha roupa. Porque na verdade não era sobre a roupa. Era o que estava por trás, o que estava me prendendo, eu estava presa, eu estava paralisada em algo que Deus estava querendo trazer à luz, me curar. E aí tá, eu tirei e confesso que foi muito difícil para mim, eu estava muito apegada àquilo e eu chorei, sabe, tirando aquilo e vendo que outras pessoas iriam usar a roupa que... Então, assim, por trás estava o quê? Aquelas pessoas têm o corpo que eu gostaria de ter e elas merecem mais do que eu, sabe? Vem toda uma bagunça por trás. Só que
é uma bagunça que vem para resolver, para arrumar. E aí passou um tempo, eu me acalmei, aquilo foi me trazendo paz e confesso que tirou um peso das minhas costas. Confesso que era um peso que eu não estava tendo ideia, noção assim, né, de que estava ali realmente, em vez de estar me fazendo criar um novo hábito, estava me fazendo cada dia mais refém daquilo, porque eu estava vivendo um engano. Porque eu não estava emagrecendo, cada vez engordando mais. E como o Senhor disse, essas roupas não vão servir mais para a próxima estação. E aí eu tirei, né? Como Isaías falou ali, ei, deixa, esqueçam o que passou. Não fiquem apegados nas coisas passadas. E eu estava apegada a coisas passadas e o Senhor queria me trazer algo novo da parte dele, que era a cura, o entendimento, as novas lentes, sabe? Uma nova mentalidade. Ok. Aí nesse processo que eu estava acima do peso, eu encontrei uma loja aqui na minha cidade que vende muito aquelas roupas estilo batinha, coisas mais larguinhas. Falei, pronto, achei a minha loja. Achei minha loja, roupas bonitas, bem larguinha para disfarçar o corpo. E eu fui lá e comprei muitas roupas naquele modelo e preto. Porque o pretinho, né, para quem está acima do peso, o preto é tudo, né? E aí o Senhor um dia falou para mim assim, filha, eu quero que você vá novamente no seu guarda-roupa. Eu não sei quanto tempo passou, mas foi uns 2 meses, 3 meses, eu acho. E eu falei assim, mas Senhor, eu vou tirar o que agora? Eu já não tenho mais nada ali. Ele falou, eu quero que você tire todas as roupas pretas que você comprou para disfarçar o teu corpo. E eu falei, meu Deus. Aí lá fui eu, e eram roupas caras, tá? Tipo, R$300 uma batinha. E elas estavam lá. E eu falei assim, ai Senhor, meu Deus. Aí eu lembro que eu comecei a tirar. E eu olhei meu guarda-roupa e tudo que eu nunca quis, que eu nunca imaginei comprar, era uma roupa clara, tá? Calça clara, roupa clara. Por quê? Porque a gente escuta e aprende que o claro engorda. Então eu fugia de tudo que poderia me engordar mais do que eu já estava. E aí o Senhor falou assim, tire tudo aquilo que você comprou para esconder teu corpo. E aí eu fui lá e eu tirei. Eu sabia certinho quais as peças que eu tinha comprado para disfarçar o meu corpo. E eu tirei as pretas. E o Senhor falou assim, porque não é mais tempo de luto, é tempo de vida. E filha, o teu guarda-roupa, você vai ter um guarda-roupa colorido. E eu olhei aquilo, eu chorava, gente. Eu chorava, sabe? Eu via o quanto o Senhor estava desconstruindo coisas que eu peguei, coisas que eu botei a minha segurança, que eu botei a minha confiança, sabe? E eu fui vendo como um castelinho sendo desconstruído, sabe? Aquele castelinho de areia sendo desmoronado. E ele falou, filha, a próxima estação você vai ter vestes novas. E foi nesse processo que um dia eu olhei para mim e eu culpava todo mundo, sabe? Eu culpava meu marido. Eu dizia assim, amor, eu não vou para academia porque tu não vai comigo, porque eu não quero ir sozinha, eu não faço dieta porque eu tenho que fazer um tipo de comida para mim, um tipo de comida para as crianças, sempre arrumando um culpado, sempre com um mimimi, sempre com uma historinha, sempre com vitimismo. E enquanto a gente está nesse lugar, a gente não enxerga nada, a gente não consegue deixar o velho para viver o novo. E o novo, ele precisa encontrar lugar para chegar. O novo não entra em um lugar cheio, em um lugar que ele não tem espaço. Como é que alguém entra num lugar que não tem espaço? Então o Senhor estava fazendo isso comigo, era algo que ele estava fazendo no espiritual e que ele precisava me ensinar a refletir isso no físico. Então eu precisava lá no físico tirar essas roupas de lá. Porque às vezes o que você está guardando aí tem mais fundo emocional do que um cuidado, do que uma memória, do que uma lembrança, do que uma motivação, do que um incentivo. Cuidado, cuidado. E eu tirei, eu lembro que eu dei assim para algumas pessoas e eu dei já com o meu coração totalmente livre, sabe, leve. E hoje, se você for olhar para o meu guarda-roupa, hoje eu tenho claro, eu tenho off, amo essa cor porque é a cor que é da minha paleta, eu gosto muito. Literalmente hoje, quando eu abro a porta do meu guarda-roupa, eu lembro dessa palavra, o seu guarda-roupa vai ser colorido. E foi isso literalmente que Jesus fez. E aí eu comecei, né?
Porque a culpa é disso, é aquilo, é esse, é o marido, é o filho, é ninguém que vai comigo, eu tô sempre sozinha. E aí um dia Deus falou assim, eu olhei para Deus e falei assim, pai, não tem mais o que fazer, não tem para onde correr. Não dá mais para ficar aqui me fazendo de coitadinha. E eu falei assim, ó, chegou a hora de fazer por mim o que ninguém pode fazer. E não adianta mais pegar atalhos, eu vou ter que fazer o processo, como ele precisa ser. E eu recalculei aquela rota. E eu voltei para o início, onde sempre deveria ter sido e eu sempre quis buscar atalhos. Eu me matriculei mais uma vez na academia, porque já era quarta ou quinta vez que eu me matriculava e cancelava plano no segundo dia ou nunca ia. E eu falei assim, não, agora eu vou porque é comigo. Eu estou me comprometendo comigo mesma, não é mais por ninguém, não é para aprovação de ninguém, não é para provar nada para ninguém, é para mim mesma, porque eu tô cansada. E eu lembro que eu comecei com quase 80 quilos. E, gente, eu comecei a academia. Eu comecei a minha mudança, né, de alimentação. Procurei médico, fui fazer todos os exames, né? Fiz tudo, botei a vitamina em dia e comecei a fazer. E isso tem 4 anos que eu comecei a academia. Em janeiro fez 4 anos que eu vou todos os dias para academia. Eu amo, e ela sempre dizia assim, eu odeio academia. Eu lembro que na época, a minha ginecologista já vinha há anos falando para mim, Sinara, você vai precisar treinar, fazer exercício de força, você vai precisar treinar musculação, porque é isso que vai te dar qualidade de vida mais para frente, porque eu já estava com 30 e poucos anos, né? Não, já estava com 40, né? 40, porque eu tenho 45. E eu falava assim, não, capaz, eu nunca vou pra academia, eu nunca, porque eu sempre me desmerecia, eu sempre achei a patinha feia, eu sempre achei a burrinha. Era assim que eu me via. E Deus estava trabalhando a minha identidade, né? Então isso faz parte do processo de cura da identidade, de restauração, são camadas. E eu lembro que eu me matriculei e, gente, eu fiquei naquela academia, né? Depois eu troquei de academia por causa de todo o fluxo, enfim, né? O que era mais cômodo para mim. Mas lá naquela academia eu fiz 2 amigas especiais, a Carla e a Marcele. A Marcele, a gente sempre chamava ela de musa fitness, porque ela já tinha quase 50 anos e tinha um corpão toda malhada e era super séria, mas depois que você conhecia ela, era a pessoa mais... Sabe aquela pessoa que tem uma cara assim... de séria, mas tem um coração igual de criança? Assim era a Marcele. E ela disse assim, vamos treinar junto, vamos começar a treinar junto. E ali o Senhor preparou uma pessoa e que sempre me motivou, que sempre, sabe, esteve do meu lado, me ajudando, ensinou os treinos pra gente. Depois a gente fez amizade com o nosso personal lá da academia, que também ajudou muito a gente, o Tiago. Então, assim, eu falo que o Tiago, a Marcele, a Carla, foram pessoas que Deus colocou na minha vida para não me deixar desistir, sabe? Eu encontrei uma família naquela academia e foi maravilhoso. E, gente, em menos de um ano, eu perdi, tipo, 15 quilos, sabe assim, sem fazer força, sem deixar de comer o que gostava. Por quê? Porque eu estava vendo esse processo interno. Eu comecei a olhar para mim com carinho, com respeito, me amar o meu processo. Então, quando os meus olhos mudaram em relação ao processo, tudo foi se tornando mais leve, né? Então, hoje eu vejo assim o quanto as nossas palavras têm poder. Quanto mais você disser que não gosta de fazer algo, você nunca vai gostar. E a gente precisa buscar novos hábitos e gerar um novo hábito é treinamento. Então, todo dia. O que nos faz ir e começar algo, um novo hábito, é uma motivação. A gente tem uma motivação. Então, qual foi a motivação que me levou a ir para a academia? Emagrecer. Só que o que me faz permanecer não é motivação, é a constância, é a disciplina. Então, não pense você que você vai hoje para a academia, vai a semana inteira e que pronto, agora eu já estou cheia de amores pela academia, vontade. Não, não. Eu escutei uma nutricionista falando que, primeiro, que para a gente manter o nosso peso, que é a parte mais difícil, o mais difícil não é emagrecer, o mais difícil é se manter naquele peso. E o nosso corpo ele leva 2 anos para ter essa memória.
Senão, antes disso, o nosso cérebro está sempre querendo voltar para aquele peso máximo que a gente já teve. Então, o meu máximo, o peso maior que eu tive na vida foi 80 quilos. O meu cérebro, ele vai estar sempre querendo me levar para os 80 quilos. Eu preciso mostrar para ele, provar para ele que esse meu novo peso é o ideal para mim. E isso leva pelo menos 2 anos para criar essa memória. Olha que coisa louca, né? E, então, assim, a gente tem que buscar conhecimento, a gente precisa, porque senão às vezes a gente está lutando com uma coisa que nem a gente sabe. Aí a gente já desiste, já não quer mais. Não, o novo hábito ele não se forma em 21 dias. É pelo menos 3 meses para que você crie, né, esse novo hábito. E assim, o nosso cérebro ele sempre vai buscar o que é familiar. Então o que é o familiar? Nunca treinar, nunca fazer exercício, nunca cuidar da alimentação. Aí você decide começar a cuidar, a buscar esse novo hábito. Você precisa provar para o teu cérebro que aquilo ali é bom para você, porque senão ele sempre vai buscar para aquilo que era familiar, aquilo que sempre esteve ali na tua rotina. Então, gente, não é brincadeira a gente buscar um novo hábito, não é de qualquer jeito, não é 2 dias, 3 dias, entende? Então, hoje, se você me perguntasse, Nara, tu acorda todo dia com vontade de ir para academia? Claro que não. E no começo, eu ia às 6 da manhã, já cheguei às 5 horas da manhã, era o meu horário, eu amava ir nesses horários. Eu amava ver o cuidado que eu estava tendo comigo mesmo, o compromisso comigo mesma, sabe? E depois estudando, vendo o quanto a massa magra, porque a musculação ela vai te trazer massa magra, ela vai te trazer músculo. E é isso que te traz saúde para a tua velhice. Porque, gente, hoje eu tenho 45, você pode ser uma jovem, talvez hoje, né, você não tá acontecendo nada, não tem dor, você tá bem, tua saúde tá bem, mas e daqui a um tempo? Tudo que a gente faz hoje, a gente tá pensando no quê? No futuro. Ei, é uma preparação, você está plantando para colher lá na frente. Então, sabe, os médicos já falam que nós somos uma geração dos 90 anos, eu escutei um podcast. E ele falou, só que é uma geração dos 90 anos que não vai precisar ser trocado fralda, alguém ajudando, não vai conseguir levantar sozinho, não. É aquela geração de ser ativo, mas tem um porém nisso. É aquele que tiver mais massa magra no corpo. Ou seja, músculo. E músculo vem da gente puxar peso, de fazer academia, sabe? Então faça, se exercite. Sabe, a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que já não vivem, que deixaram de viver o seu propósito porque o seu corpo não cuidou, negligenciou do seu corpo e hoje não tem mais saúde para ir para o ID de Deus. E eu quero me conservar, eu quero me cuidar, porque uma forma de adorar a Deus é cuidar daquilo que Ele te deu. E a tua saúde, o teu corpo, isso Ele te deu e é responsabilidade sua cuidar. Ele te deu perfeito, então é responsabilidade tua cuidar. E assim, eu não quero chegar lá na frente e ter que não conseguir subir uma escada, não conseguir amarrar um tênis, não conseguir fazer um movimento porque está toda limitada, toda travada. Não! Então é hoje, cuida hoje, preserva hoje, sabe? Estuda hoje, leia hoje, porque tudo isso faz bem, né? Para que você não tenha nenhuma doença depois, nenhum Alzheimer. Então, são coisas que lá na frente, quando a doença chegar, a enfermidade chegar, você vai dizer, meu Deus, eu poderia ter feito diferente e não fiz. Eu sou a única responsável. E eu lembro que às vezes eu tô indo para academia e eu sou tão grata a Deus. Eu agradeço, às vezes estou lá fazendo leg press e estou dizendo, Senhor, obrigado, porque eu tenho saúde e força para estar aqui fazendo. Quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar e hoje não pode mais? Então, valorize aquilo que o Senhor te deu. Ame o teu corpo, ame a tua vida, ame cuidar das tuas emoções, sabe? Porque primeiro é você, depois através de você, você não vai cuidar bem da tua casa, você não vai cuidar bem dos teus filhos, você não vai ser uma boa profissional, ser uma filha de Deus, né? Cheia do Espírito Santo, se você não cuidar daquilo que Deus, o mínimo que é de você, o mínimo que é cuidar do teu corpo, da tua saúde, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso se está incluso a nossa saúde.
Eu sei que tem muitas pessoas que eu encontro, que eu falo hoje, que falam, ai, mas eu odeio academia. Não, se tiver que fazer academia, gente, a criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Eu não levanto? Não a levanto. Eu não levanto todos os dias com vontade de ir para academia, só que não é o que eu quero fazer, é o que precisa ser feito. Você que trabalha CLT, ou que você que é dono de uma empresa, você poderia não ir, né? Você poderia, você acorda todo dia com vontade de ir? Não, mas você não tem que levantar e ir. É isso? Então a gente tem que pegar e trazer isso para a nossa vida pessoal. E não esperar que os outros cuidem da gente, não esperar para dar valor quando não tem mais. Não esperar para dar valor quando estiver dentro de um hospital, numa cama de hospital, né? Para valorizar aquilo que Deus nos deu. Então eu quero deixar esse testemunho para você, quero deixar essa reflexão para ti. Como é que você tem cuidado daquilo que Deus te deu? Como é que você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Como é que você tem cuidado das suas emoções? Como é que você tem cuidado da tua casa, da tua casa? Será que é tudo primeiro os outros? Sempre em primeiro lugar o trabalho? Sempre em primeiro lugar o bem-estar dos outros? E você, se der tempo, eu faço. Se der, eu cuido? Não. Dentro de um avião, quando a aeromoça ela tá ali passando, né, como que é os primeiros socorros, se acontecer alguma coisa, as máscaras caem e ela diz, coloque primeiro em você e depois você ajuda quem está do seu lado. Gente, ei, porque como é que você quer ajudar o outro se você estiver com falta de ar, se você não estiver conseguindo respirar? Então, é isso. Você nunca vai ajudar o próximo se você não cuidar de você primeiro. Então, seja você a tua prioridade, seja você a pessoa mais importante. Porque a palavra de Deus diz, ame ao teu próximo como a ti mesma. Mas o que eu mais vejo é a gente amando o próximo e não amando a nós. E aí uma hora... Aí sabe o que a gente faz? A gente faz as coisas esperando algo em troca. A gente faz as coisas esperando que alguém reconheça. Não. Agora, quando você faz... porque você transborda algo que você já está cheia, porque você quer dar para os outros o que nem você tem ainda. Como é que você quer dar amor para o próximo se você nem se ama? Como é que você quer ficar dando atenção, cuidado para o outro se você não se dá atenção, se você não se ama, se você não se cuida? Meu amor, a tua casa precisa de você bem. Porque se você não estiver bem, a tua casa toda não vai bem. Imagine se você que tem que dar conta de tudo, porque você quer pegar tudo, você quer dar conta de tudo, você quer levar todo mundo nas costas. Vai chegar uma hora que vai arrebentar. Vai ter uma hora que essas tuas costas aí não vai aguentar tanto peso. Então coloca isso no teu coração, sabe? De olhar para você com amor, de olhar para você com respeito, olhar para você com prioridade. Eu tenho certeza que o novo de Deus quer chegar, mas ele precisa de espaço. Então tire tudo que não faz mais parte. Talvez seja isso que Deus está te pedindo. Abre teu guarda-roupa, tire lá o que não usa mais. Tira aquilo que você está guardando para um próximo momento. Talvez é roupa. Quando eu ministro essa aula na mentoria, eu já vi mulheres tirando fotos, que elas estão presas às vezes numa foto, num documento. Então, peça para o Espírito Santo te mostrar o que você precisa desapegar. O que já está velho para você, o que já está obsoleto na tua vida, para que Deus te possa trazer o novo, e o novo precisa de espaço. Então abre espaço no teu guarda-roupa, abre espaço na tua vida, abre espaço na tua casa para que o novo de Deus possa entrar. E eu quero te abençoar com essa palavra, que Deus possa te abençoar, trazer a luz para você e que você viva tudo aquilo que Deus tem para você. Eu declaro sobre a tua vida uma nova estação, florida. Eu declaro que o tempo do luto passou, que o tempo, sabe, das coisas velhas já se passaram. E eu declaro o novo de Deus chegando sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. E eu te espero para o próximo episódio. É tempo de florescer.